Sabe aquela cidadezinha de interior ou até aquele bairro onde todo mundo sabe que tem um cara que manda em tudo? Aquele sujeito que não é prefeito, não é juiz, mas se ele apontar o dedo, a coisa acontece. Se você precisa de uma vaga no hospital, fala com ele. Se precisa de um emprego para o seu filho, recorre a ele. Mas em troca, você sabe que deve um favor. Pois é, isso hoje parece só política velha, né? Mas no começo da nossa república, isso tinha nome, sobrenome e patente, mesmo que de mentira. Era o coronelismo. Depois que o imperador foi embora e a república começou, o Brasil virou uma terra de ninguém. O governo central não tinha força para chegar em cada canto desse país que é gigante. Então eles fizeram um pacto com os donos da terra. Foi o período mais louco da nossa história, onde o voto não era um direito, era uma moeda de troca. Hoje a gente vai entender como o Brasil saiu do império para cair no colo dos coronéis e como que isso ainda molda o jeito que a gente pensa a política hoje. Mas antes, confere se você já é inscrito aqui no canal, deixa o seu like, ativa as notificações e bora direto para o conteúdo. O que raios era um coronel? Bora começar por aqui? A primeira coisa que a gente precisa saber é que esses coronéis não eram militares de verdade. Eles não tinham feito academia, não tinham ido para a guerra. Esse título de coronel era comprado ou herdado da antiga Guarda Nacional. Era basicamente um selo de eu mando aqui. Imagina o cenário, o Brasil era um país rural, a maioria das pessoas moravam em fazendas ou vilas bem isoladas. O coronel era o dono da fazenda, o dono do armazém, o patrão de todo mundo e muitas vezes o padrinho dos filhos de meio mundo ali. Ele era o estado onde o estado não chegava. Se o teto da igreja caísse, o coronel pagava o conserto. Se alguém ficasse doente, o coronel mandava ali o remédio. Parecia caridade, né? Para quem recebia, sim, mas na verdade era um investimento. O coronel estava criando ali uma dívida de gratidão que só tinha uma forma de ser paga: na urna. Era o famoso voto de cabresto. O povo não votava em quem queria, votava em quem o patrão mandava. E ai de quem discordasse, tá? Agora vamos pro dia da eleição, porque era aqui que o circo pegava fogo. Naquela época o voto não era secreto. Pois é, você chegava lá e todo mundo via em quem você estava votando. O coronel mandava os seus capangas, os jagunços, né? Ficavam ali na porta da sessão eleitoral e aí ele já entregava o papelzinho preenchido na mão do eleitor. Esse papelzinho é o que a gente chama de cabresto. Se o cara tentasse votar em outro, ele podia apanhar, perder o emprego, ser expulso da terra e às vezes até ser morto. E se o eleitor morresse? Não tinha problema, os coronéis davam um jeito de fazer o morto votar. Eles pegavam a lista de falecidos e as assinaturas apareciam magicamente nas urnas. Tinha cidade onde o número de votos era maior que o número de habitantes. E se por um milagre um candidato ali da oposição ganhasse, existia a famosa degola, uma comissão no governo que simplesmente dizia que aquela eleição não valia ou teve alguma fraude e dava vitória para o aliado do coronel. Era um sistema blindado, feito para ninguém de fora conseguir entrar. Mas você deve estar pensando, mas e o presidente da república deixava isso acontecer? Meu amigo, o presidente era o maior interessado. Isso fazia parte de um esquema chamado política dos governadores. Funcionava assim: o presidente ajudava o governador ajudava o coronel e o coronel garantia os votos para eleger o governador e o presidente. Era uma pirâmide de favores. Enquanto o coronel entregasse os votos do curral dele, o governo não se metia na vida dele. Ele podia ali ser o rei daquela região. Podia mandar, desmandar, ninguém ia lá cobrar lei nenhuma. Foi nessa época que o Brasil ficou preso no famoso café com leite. Já ouviu falar? A política do café com leite? São Paulo e Minas Gerais se revezando no poder porque eram os estados com os coronéis mais poderosos e com mais votos garantidos. O resto do Brasil era só um espectador desse jogo de cartas marcadas. E o cidadão comum? Ele era só a ferramenta que validava o poder dessa elite a cada 4 anos. Aí você me diz, beleza, mas isso acabou em 1930 com Getúlio Vargas, né? Bom, na teoria sim, o voto virou secreto, o Brasil se urbanizou, as pessoas saíram das fazendas, mas o historiador José Murilo de Carvalho, que a gente sempre cita aqui, mostra que a lógica do coronelismo é mais difícil de matar do que parece. O coronel moderno, ele não precisa necessariamente de uma farda ou de uma fazenda de café. Ele pode ser o cara que controla as redes sociais de uma região, né? O dono da rádio local ou aquele político que troca o seu voto por um sacolão.
por um exame médico que o SUS está demorando, né, meses aí para marcar, ou por um asfalto que só sai na semana da eleição. A essência, pessoal, é a mesma. Trocar um direito do cidadão por um favor pessoal. Toda vez que a gente vota em alguém, não porque acredita na proposta, mas porque deve um favor ou porque tem medo de perder um benefício, a gente está agindo exatamente como o eleitor bestializado lá de 1904. Sabe o que a gente pode tirar de lição para hoje? É que não existe favor na política. Existe direito. Tá? Quando alguém tenta te convencer pelo medo ou pela dependência, essa pessoa não é um líder, ela é um dono de um curral. O coronelismo ele só acaba de verdade quando o cidadão percebe que o voto dele vale mais que o favor do mês. A autoridade de verdade nasce do respeito, do projeto coletivo e não da troca de favores de balcão. Se você depende de um favor para ter o que a lei já te garante, então você não é um cidadão pleno, você ainda está sob o cabresto. E aí, você ainda vê coronéis por aí hoje em dia? Como eles agem aí na sua cidade? Comenta aqui embaixo porque essa conversa é o que faz a gente deixar de ser espectador e virar dono da nossa própria história. Até o próximo ponto.